Então, não se esqueça, pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe mensagens, comentários, compartilhe. Então, bora lá? Então, assim, ó, eu fiz esse urso com a linha Amigurumi Pelúcia, tá? Então, essa aqui é a cor 7650. Utilizei o branco, a cor 8001, também da pelúcia. E esse aqui é o azul bique, tá? Então, a cor dele é 2829, tá? Os olhinhos é o número 12. E aqui eu usei a linha para fazer tanto o focinho, né? Quanto a sobrancelha, tudo. Eu usei a linha Charme, mas pode usar a Anne, qual linha você tiver, na cor preta. A letra é opcional. Esse aqui foi um pedido da minha cliente, mas você pode também colocar botões, tá? Então, tá aí, ó, pessoal. Bora lá? Vamos dar início à videoaula? Então, vamos iniciar a nossa mãozinha, né? Vamos fazer o anel mágico. Dentro desse anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Fizemos uma correntinha e não vamos contar ela, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feitos 6 pontos baixos, vamos vir aqui, entre meio o primeiro. E vamos tirar em ponto baixíssimo. Tá? Agora, fizemos uma correntinha. E no próximo aqui, a gente faz 2 pontos baixos. Então, agora aqui, vai ser 2 pontos baixos para cada ponto de baixo, de base, completando, então, 12 pontos baixos nessa volta aqui, tá? É um pouquinho ruim de enxergar, porque ele é a linha pelúcia, né? Gente, mas fica muito, muito fofo, muito lindo. Gostoso de pegar, sabe? Dois, quatro, seis, oito, 10, 12. E fechamos em ponto baixíssimo, certo? Agora, a gente vai fazer uma correntinha no mesmo espaço, um ponto baixo. No próximo, somente um ponto baixo. No próximo, um aumento, que é 2 pontos baixos no mesmo espaço. Próximo, um ponto baixo. Próximo, um aumento. E assim vai ser a nossa volta. Um ponto baixo. Próximo, um aumento. Um ponto baixo e um aumento, ó. Próximo, um ponto baixo. E no próximo, um aumento. Agora, a gente vai começar a usar o marcador, tá? Que agora a gente não vai mais... Vai dar paradinha, vai seguir em círculo. Então, próxima carreira, a gente vai fazer somente pontos baixos, sem aumento nenhum. Então, aqui agora a gente segue somente em pontos baixos. Então, assim, ó, esta volta aqui, de só pontos baixos, e a próxima também vai ser só de ponto baixo.
Então, eu vou fazer essa carreira, vou fazer a próxima e volto pra gente fazer a troca de cor. Eu parei aqui, então eu tenho que fazer o meu último ponto, tá? Então, o que a gente faz? Vamos pegar agora a linha branca. Vamos puxar com a begezinha e tirar com a branca, certo? E seguimos aqui. Agora, essa carreira também a gente vai fazer 2 voltas sem aumento nenhum, só fazendo ponto baixo, tá? Então, é novamente 2 carreiras somente de pontos baixos, tá? Com a linha branca. Então, eu vou fazer minhas 2 carreiras com a linha branca e volto pra gente fazer novamente a troca de cor. Chegando aqui, então, a gente tira o nosso marcador, né? E fizemos do mesmo modo. Puxa com a linha branca e tira com a linha azul, tá? E seguimos aqui agora com pontos baixos. Então, é o seguinte, essa carreira aqui, ela vai ser feita em pontos baixos, sem aumento, sem diminuição, sem nada, tá? Então, a gente vai seguir essa voltinha somente com pontos baixos. Vamos fazer toda a volta dela. Assim, ó, eu tô usando o azul, mas você pode usar a cor que você quiser, tá? Porque esse urso aqui é para menino. Mas pode usar o amarelinho, verde, azul, rosa, né? Qual cor que a sua cliente ou que você quiser fazer, né? Então, seguimos aqui com a cor azul até chegar no nosso primeiro ponto aqui de início, né? Então, aqui a gente já bota o marcador. Então, nessa próxima carreira, a gente vai fazer 2 diminuições direto. Então, é como? Entra no próximo ponto e segura na agulha. Entra no próximo e tira os 3 juntos. Mais uma vez, entra, segura na agulha, puxa e segura na agulha, tira os 3 juntos. Então, aqui tem 2 diminuições. E seguimos a nossa volta em pontos baixos, sem diminuição. Certo? É só 2 diminuições no início ali da voltinha. Então, vamos seguindo. Chegamos no marcador, é uma volta que foi dada, né? Tiramos o marcador. E colocamos novamente pra gente saber onde a gente iniciou e onde a gente parou, né? Então, agora, aqui, nessa volta aqui, a gente não vai fazer a diminuição, mas a gente vai fazer 8 carreiras dessa, somente de pontos baixos, tá? Sem diminuição, sem nada. Então, agora, eu vou fazer minhas 8 carreiras, só de ponto baixo, e volto pra gente dar sequência, tá? Então, contando com essa aqui, após a diminuição, a gente conta 8 carreiras, certo? Finalizei aqui. Então, agora, ó, já botei até o enchimento ali dentro. Então, agora, você vai pegar onde terminou, vai dobrar e vai fechar as 2 partes juntas em pontos baixos, ó. Vai emendar as 2 partes, tá? Finalizando aqui, puxa, corta, tá? Não ter deixado tão grande como eu deixei, mas tudo bem. Então, aqui tá uma mãozinha finalizada, ó. Então, agora você vai fazer outra igualzinha a essa e vai reservar, certo? Agora, vamos começar a perninha e, em sequência, o corpinho, né?
Então, o anel mágico, então assim, ó, a perninha, o pezinho ali, ele é igualzinho à mão, tá? Então, a gente inicia o mesmo modo, a mesma contagem. Anel mágico, uma correntinha, dentro do anel mágico, 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6. Fecha o anel mágico com ponto baixíssimo. Próxima carreira, uma correntinha e segue 2 pontos baixos para cada espaço, formando 12 pontos baixos. Então, assim, ó, para não ficar tão longo o vídeo, porque a gente tem vários processos até montar o ursinho, então aqui a gente vai fazer os 6 pontos baixos no anel mágico, 2 pontos baixos para cada um de base, formando 12. Próxima carreira é um aumento e um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, e 2 carreirinhas somente de pontos baixos, tá? Eu vou fazer essa parte, então, e volto pra gente fazer o branco, certo? Bom, ó, como eu tinha dito, essas partes aqui são iguaizinhas à mãozinha, tá? Então, eu fiz 2 carreiras já de branco, sem aumento, sem diminuição. Só troquei aqui, né? Como teve 2 carreiras dessa cor, sem aumento, sem diminuição, segue 2 carreiras do branco, sem aumento e diminuição. Então, agora, a gente vai passar para a cor azul. Também vamos fazer carreiras sem aumento e sem diminuição, tá? Então, a partir daqui, começa a perninha do urso, né? Ali foi o pezinho. Então, agora, a gente vai fazer 8 carreiras sem aumento e sem diminuição, só seguindo a sequência de pontos baixos, ok? Então, agora eu vou fazer 8 carreiras e volto pra gente juntar as 2 perninhas. Fazendo essa, você tem que fazer a outra igual, tá? E daí são as 2 perninhas. Então, eu vou concluir essa aqui, essas 8 carreiras de azul, e volto pra gente fazer a emenda das perninhas, certo? Concluir as 2 perninhas, ó. Então, aqui, uma eu encerrei, né? E a outra, chegando aqui no final da volta, vamos fazer 4 correntinhas. Feitas 4 correntinhas, a gente vai emendar uma perninha na outra. Certo? E vamos seguir fazendo pontos baixos. Eu já aproveito aqui esse fio e já vou trazer ele junto, arrematando ele. Então, a gente segue fazendo pontos baixos toda a volta da perninha. Que agora a gente vai trabalhar circular também, tá? Que da perninha a gente já segue direto pro corpo. Então, vamos seguir em pontos baixos, até chegar do outro lado lá, pra gente fazer naquelas correntinhas lá também, pontos baixos. Então, vamos seguindo, sem aumento, sem diminuição, sem nada. Chegando aqui nas correntinhas, ó. A gente vai seguir fazendo ponto baixo, ó, até chegar do outro lado. Ele desliza quando é só a correntinha inicial, porque ele é de veludo, né? Aveludado. Então, pode ficar meio ruinzinho assim pra fazer a primeira carreira. Mas vai com calminha, com jeitinho, que vai. E segue na outra perninha agora.
com pontos baixos, ó. Até chegar de novo lá nas correntinhas. Vamos dando a voltinha na outra perna, como a gente fez na primeira perninha. Ó, estamos chegando aqui no meio. E aqui a gente vai seguir também fazendo pontos baixos, ó, pegando o outro ladinho. Viu como esse lado é mais fácil? É, ele já tem a casinha dele ali. Então, a partir de agora aqui, a gente vai usar o marcador, tá? Então, seguimos assim, dando voltinha. Nós vamos fazer assim por 6 carreiras, tá? Sem aumento, sem diminuição, nada. Só circulando por 6 carreiras. Eu vou concluir as minhas 6 carreiras e volto com vocês. Eu fiz as minhas carreiras. Só que assim, ó, eu tinha falado 6 carreiras, é 8 carreiras, tá? Então, peço desculpa, mas são 8 carreiras, certo? Concluídas 8, eu botei a peça assim na mesa e botei o marcador de cada lado, tá? Por quê? Porque agora a gente vai fazer diminuições. As diminuições vão ser feitas sempre do ladinho da peça, ok? Então, vamos seguir lá. Então, continuamos com pontos baixos até chegar no marcador lateral. Chegando no marcador, a gente vai fazer uma diminuição, tá? Então, aqui tá o marcador, ó. Então, eu vou fazer uma diminuição. Pega um ponto, segura na agulha, laça mais um ponto e tira os 3 juntos. Uma diminuição. E seguimos fazendo pontos baixos até a próxima lateral, onde a gente também vai fazer uma diminuição. Quiser tirar o marcador, pode tirar. Quiser deixar para deixar marcado ali onde a gente vai seguir fazendo as diminuições, tá? Então, vamos fazendo em ponto baixo até chegar ao marcador. Então, agora, a gente vai ficar deste modo. É uma carreira, vai uma diminuição em cada lado, na lateralzinha, e a próxima carreira é sem diminuição. É feita normal, somente pontos baixos. Na outra, tem uma diminuição novamente. Então, assim que vai ser o corpinho do nosso urso, tá? Chegando no marcador novamente. Laça, segura na agulha. Vai no próximo ponto, laça, segura na agulha e tira todos juntos. E seguimos em pontos baixos até o marcador inicial, certo? Então, assim a gente vai fazer o corpinho. Para não ficar muito longo, eu quero botar o urso completo numa videoaula só, não quero fazer separado, tá? Quero fazer o corpo num, cabeça no outro, não, eu quero tocar ele direto, tá? Então, eu vou tentar simplificar, mas do modo que todo mundo entenda, certo? Então, aqui, a próxima carreira é sem diminuição. Na outra, é a diminuição aqui na lateral também. Eu vou fazer o meu e volto dizendo quantas carreiras eu fiz com diminuição e quantas carreiras sem a diminuição, certo? Eu fiz todo o corpo aqui, então deu 9 carreiras com a diminuição, intercalada por 8 carreiras sem diminuição, como a gente estava fazendo. Aqui, eu posicionei já com o marcador os bracinhos, tá? Então, eu peguei aqui bem no meinho e botei o marcador prendendo os bracinhos. Agora, a gente vai prender eles. Vamos seguir aqui, agora nessa carreira, sem aumento. Então, vamos seguindo em ponto baixo. E vamos prender o bracinho juntinho, ó. Então, vê onde tá o marcador. Pode tirar o primeiro.
e seguir fazendo pontos baixos, pegando ele junto, ó. E seguimos ponto baixo sobre ponto baixo, prendendo os bracinhos, tá? Essa parte aqui, ó, que fica do bracinho, depois a gente arremata ela, tá? Então, pegando um ponto do bracinho e um ponto do corpinho, unindo eles. Seguimos a peça com pontos baixos até chegar ao próximo bracinho. Eu vou prender o outro bracinho e volto pra gente fazer a próxima carreira. Prendi os bracinhos, tá? Como eu disse, esses fios aqui do lado a gente arremata depois. Agora, nós vamos fazer uma carreira sem aumento e sem diminuição, somente com pontos baixos. Então, eu vou completar essa volta e a gente vem na próxima carreira com uma diferença, tá? Com essa carreira completada somente de pontos baixos, agora a gente vai fazer uma diferença nela, tá? A gente vai pegar somente a alcinha de trás. Ó, normalmente a gente pega assim, né? Com as duas. Mas a gente vai pegar somente na de trás e vai fazer ponto baixo. O próximo também ponto baixo. Só vamos pegar a alcinha de trás, tá? Então, vamos seguir toda a volta. Por que que a gente tá pegando a carreira de trás? Porque a gente vai deixar livre essa alcinha da frente, ó, que é onde a gente vai fazer a golinha, tá? Daí, a golinha vai ser feita com a linha branca. Então, damos sequência a essa carreira pegando somente a argolinha de trás, dando toda a volta. Então, vai ficar assim, ó. Essa carreira agora, em pontos baixos, pegando a argolinha de trás, deixando a argolinha da frente livre para poder fazer a golinha. E vamos fazer mais uma carreira de ponto baixo normal. E encerramos, tá? Daí, volto para fazer a golinha. Bom, aqui, ó, o corpinho tá pronto, bracinho costurado, né, junto com o crochê. Agora, aquela alcinha que a gente deixou, ó, sobrando, a gente vai fazer a golinha com a linha branca, tá? Então, deduz mais ou menos o meio. E vamos iniciar, então. Um ponto baixo. No próximo. Mais um ponto baixo. Ou baixíssimo, pode ser também, ó. Uma correntinha e vamos no próximo ponto. Vamos fazer um ponto alto. No mesmo espaço, mais um ponto alto. Laça, vem no próximo espacinho ali, um ponto alto, novamente, mais um ponto alto no mesmo espaço. Então, toda essa volta, ela vai se basear nesse modo. Cada espacinho que a gente deixou ali, ó, é 2 pontos altos juntos, tá? E assim, você vai dar toda a volta, pegando somente aquela argolinha, fazendo 2 pontos altos no mesmo espaço. Vamos dar toda a volta aqui, ó. Olha como tá ficando. E quando chegar aqui, eu volto com vocês. Da nossa volta. Agora, a gente faz uma correntinha e vem aqui no primeiro ponto que a gente iniciou e faz um ponto baixíssimo. Corta o fio. Viramos aqui, ó. E vai ficar a golinha deste modo, ó. Esse fio a gente arremata e bota ele pra dentro do corpinho. Certo? Então, aqui tá pronto o corpinho, tá? Então, agora a gente vai botar enchimento dentro dele
e vamos fazer a cabeça, certo? Fiz todo o corpinho, botei enchimento, tá? Não botei até a borda, né, porque a gente vai trabalhar agora aqui. Nossa golinha pronta, né? Então, vamos iniciar a cabeça. Trocando de cor. A gente vai pegar qualquer lugarzinho aqui atrás, que é bom para esconder a emenda, né? E vamos fazer uma correntinha e vamos contar. Contando com a correntinha, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento, que é os 2 pontos baixos no mesmo espaço, né? É um aumento. Novamente, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Dois pontos baixos no mesmo espaço. Então, essa carreira vai ficar deste modo: 4 pontos baixos e um aumento. Na carreira, a gente já pode botar o marcador, né? E continuamos. Agora, a gente vai aumentar. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. Um ponto baixo, mais um ponto baixo no mesmo espaço. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. Então, essa carreira vai ficar 5 pontos baixos e um aumento, tá? Então, assim, ó, a gente vai ficar repetindo deste modo, cada carreira, um aumento, até fechar 10 pontos baixos e um aumento, tá? Então, a gente começou com 4 pontos baixos, um aumento, 5 pontos baixos, um aumento, 6 pontos baixos e um aumento, 7 pontos baixos e um aumento, 8 pontos baixos e um aumento, 9 pontos baixos e um aumento, 10 pontos baixos e um aumento, e paramos, tá? Então, eu volto quando a gente concluir 10 pontos baixos e um aumento, certo? Lembrando que inicia com 4 pontos baixos, tá? Então, eu volto quando eu fizer até os 10 pontos baixos e um aumento. Bom, ó, eu fiz todas as carreiras até chegar 10 pontos baixos e um aumento, né? Então, agora, a gente vai seguir uma volta somente de pontos baixos, tá? Então, vamos seguir somente de pontos baixos. Então, assim, ó, a partir de agora, nós temos a carreira com aumentos, né? Então, a partir daquela 10 pontos baixos e um aumento, na próxima é somente pontos baixos, por 10 carreiras, tá? Contando com essa primeira. Então, agora a gente vai fazer 10 carreiras somente de ponto baixo sem aumento, tá? Então, vamos seguir. E aí, eu volto quando tiver com as 10 carreiras prontas, porque daí a gente vai começar a diminuir. Nós vamos fazer o inverso daqui, certo? Então, a partir de agora, 10 carreiras sem aumento, somente de ponto baixo. Terminei as 10 carreiras, sem aumento e sem diminuição. Agora, a gente vai começar a diminuir, tá? Então, vamos começar a diminuir. Vamos iniciar com uma diminuição, tá? Pega 2 pontos juntos, né? E agora, a gente vai começar a retroceder, né? Então, 10 pontos baixos e uma diminuição. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 pontos baixos, e a diminuição aqui é, pega o próximo ponto, segura na agulha. Vai no próximo ponto, laça, segura e tira os 3 juntos, né? E segue novamente, mais 10 pontos baixos. Então, agora vai ser assim, ó, cada carreira. Essa carreira de início de diminuição é 10 pontos baixos e uma diminuição. A próxima é 9 pontos baixos e uma diminuição, 8 pontos baixos, uma diminuição, e assim por diante, tá? Então, agora a gente vai diminuir até quase fechar a cabecinha. Mas assim, ó, quando a gente chegar em 7 pontos baixos e uma diminuição, eu volto com vocês, tá? 7 pontos baixos e uma diminuição. Eu volto aqui, ok? Pessoal, cheguei nos 7 pontos baixos e uma diminuição, parei. Aqui, tá? A gente vai continuar, mas eu parei para pôr o olhinho. O que que eu fiz? Eu dobrei a cabecinha, aqui bem no meinho, fiz 2 dedos de cada lado, coloquei o olhinho, ó, um eu já botei a trava de segurança, o outro ainda não, e 3 dedos aqui no meio. Aqui eu contei 1, 2, 3, 4 carreiras, e no meio da 5ª carreira eu coloquei o olhinho, ó, tá? Agora sim, eu vou colocar a trava de segurança, que é muito importante, né? Pra não correr risco de cair na criança, tudo. E agora a gente dá a sequência. As 7 pontos baixos, né? E uma diminuição já foi feita, então continua. 6 pontos baixos, uma diminuição, 5 pontos baixos, uma diminuição, e assim a gente vai diminuindo, né? Até ficar um buraco menor para colocar o enchimento, e depois a gente vai diminuindo até fechar, igual a gente iniciou, né? Inicia assim, ó, o anel mágico, né? Então, agora eu vou dar sequência em diminuir e para colocar o enchimento, certo? Então, tá aqui o olhinho, já tá bem preso, já foi colocada a trava de segurança, ó. Tá? Você tem que ter certeza o local que você vai botar, porque depois não dá mais para tirar, certo? Então, vamos mudar a sequência, a diminuição da cabeça. Pessoal, então vamos dar início à toquinha, tá? Vamos fazer o anel mágico. Dentro desse anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Primeira correntinha a gente não conta, tá? Então, agora vamos seguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos. E vamos fazer já mais um. Já na emenda, a gente já faz um ponto baixo. Então, agora a gente começa a usar o marcador. Aqui, a gente não vai fazer aumento ainda, tá? Então, a gente vai seguir. Ponto baixo. Mais um ponto baixo, vai fazendo a voltinha sem aumento. Seguimos em ponto baixo, mais um ponto baixo. Mais um ponto baixo. Chegamos ao marcador. Vamos fazer mais uma volta sem aumentos, tá? Botamos o marcador e seguimos a volta todinha, ponto baixo sobre ponto baixo, que é a biqueirinha, né? O biquinho da toquinha. Vocês não dão bola pro barulho, pessoal, porque a minha vizinha tá de reforma e eu preciso gravar, né? Então, eu tentei segurar o máximo que eu pude, como agora é só martelada, então não é um barulho tão horrível, né? Dá pra gravar com volta e meia eles martelando. Então, fizemos mais uma volta, então, sem aumento, sem nada, né? Então, tá aqui, chegamos onde tá o marcador. Então, agora, a gente vai fazer 2 pontos baixos em cada espaço, tá? Então, agora sim, cada ponto baixo, a gente vai fazer ele duplo, né? Que é o aumento. 2 pontos baixos em cada espaço, durante toda a volta.
Então, seguimos 2 pontos baixos para cada espaço. Chegamos no marcador. Também fizemos 2 pontos baixos no mesmo espaço, né? Então, agora, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base sem aumento, tá? Então, agora eu vou fazer aqui, 2 carreiras. Eu vou fazer essa e vou fazer a próxima e a gente volta novamente. Agora, nessa próxima carreira, a gente vai conter aumento. Então, um aumento, que é 2 pontos baixos no mesmo espaço, e um aumento sozinho. Então, agora, um aumento sozinho, um ponto baixo sozinho, um aumento e um ponto baixo sozinho. Um aumento e um ponto baixo sozinho. Assim vai ser a nossa volta, tá? Com um aumento e um ponto baixo sozinho. Seguimos toda essa nossa volta deste modo. Agora, a gente vai fazer 3 carreiras somente de pontos baixos, sem aumento, tá? Só seguindo aqui, 3 carreiras, tá? Então, agora eu vou fazer as minhas 3 carreiras somente de pontos baixos e volto pra gente continuar a nossa toquinha. Vamos fazer novamente o aumento, né? Então, um aumento e 2 pontos baixos. 1, 2. Um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento e 2 pontos baixos. Assim vai ficar a nossa sequência, deste modo aqui. E aí, nós vamos fazer mais 3 carreiras somente de pontos baixos, daí sem aumento, tá? Então, essa carreira aqui é 2 pontos baixos e um aumento. E aí, a gente segue a sequência agora somente de pontos baixos, por 3 carreiras. Das 3 carreiras, então, agora vamos novamente para o aumento. Então, agora vai ser um aumento e 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. 3 pontos baixos em sequência e um aumento. Concluindo essa carreira, a gente vai fazer novamente 3 carreiras somente de pontos baixos, tá? Então, vai ser assim a nossa sequência, né? Uma carreira de aumento e 3 sem aumentos, tá? Então, vai ser assim até atingir o tamanho necessário do nosso gorrinho, né? Da nossa touca, certo? Então, eu vou fazer essa volta, concluir ela com aumento e mais 3 carreiras sem aumento. Feito agora, né? As 3 carreiras só de pontos baixos sem aumento. Então, agora a gente vai fazer um aumento e 4 pontos baixos, tá? Então, vai ficar assim essa carreira: 4 pontos baixos e um aumento. Na sequência, vai vir 3 carreiras depois, sem aumento. Então, agora eu vou fazer o gorrinho até o tamanho que eu preciso e volto falando para vocês quantas carreiras com aumento eu fiz. Sendo que cada aumento é intercalado por 3 carreiras sem aumento, somente de pontos baixos, tá? Então, nós paramos essa aqui, 4 pontos baixos e um aumento. Tá bom? Então, eu vou fazer e volto dizendo que tamanho ficou. Finalizei a touca. Então, aqui, ó. Eu cheguei até 8 pontos baixos e um aumento, tá? Então, aqui eu fiz 8 pontos baixos e um aumento, fiz 3 carreiras somente de ponto baixo
E agora, eu vou trocar de cor. Então, a gente laça, puxa o fio azul e segue com o fio branco, ó. Tá? Então, aqui eu vou fazer 5 carreiras somente de ponto baixo, sem aumento, sem diminuição, com a linha branca, tá? Vou concluir as minhas 5 carreiras e volto para mostrar para vocês, ok? Finalizada. Então, aqui eu fiz as 5 carreiras, sem aumento, sem diminuição. Então, com a touquinha pronta, a gente agora reserva ela, né? E vamos dar início ao focinho, certo? Então, agora a gente vai pegar a linha branca, vamos fazer o anel mágico. Dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Esse primeiro eu não conto. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, tá? E entramos aqui e já fizemos um ponto baixo. Vamos botar o marcador. Então, nesse mesmo espaço, vamos fazer mais um ponto baixo. Então, agora a gente vai fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base, ficando com 12 pontos baixos, tá? Então, vamos fazendo cada ponto de base um aumento. Esse ponto veludo, ele é meio ruinzinho de tu achar ele. Mas depois que tu pega o jeitinho, só vai, entendeu? Então, aqui, a gente já tá pulando para a próxima carreira. Botamos o marcador novamente. Agora, aqui a gente vai trabalhar um ponto baixo e um aumento, tá? Então, vai ficar um aumento e um ponto baixo. Um aumento e um ponto baixo. Então, vai ficar assim, ó. Essa carreira agora é um aumento e um ponto baixo. A próxima vai ser 2 pontos baixos e um aumento. A próxima, 3 pontos baixos e um aumento. A próxima, 4 pontos baixos e um aumento. Então, eu vou fazer até chegar a 4 pontos baixos e um aumento e volto com vocês. Ó, terminei as 4 pontos baixos e um aumento. Então, agora, nós vamos trabalhar 3 carreiras somente de pontos baixos, tá? Então, agora segue sem aumento, sem diminuição, somente pontos baixos, por toda a volta, por 3 voltas, tá? Então, eu vou fazer as minhas 3 voltas aqui, e assim, finalizamos o focinho, ok? Pronto, tá? Depois, a gente vem pra bordar ele, né? Então, agora, a gente vai fazer a nossa orelhinha. Lembrando que é uma orelhinha só, tá? Então, vamos lá. Anel mágico. Primeiro ponto não contamos. E vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito 6 pontos baixos, já vamos seguir no próximo aqui, contando já um da próxima carreira, né? Botamos o marcador. E no mesmo espaço, mais um ponto baixo. Então, aqui, a gente vai fazer cada ponto de base um aumento. Então, se temos 6 pontos baixos, nós vamos ficar com 12 pontos baixos, certo?
Feito nossos aumentos. Vamos fazer agora um ponto baixo. E no próximo, um aumento. Então, aqui a gente vai fazer deste modo. Um ponto baixo. No próximo, um aumento. Toda a nossa volta vai ser feita deste modo. Um ponto baixo e um aumento. O aumento é 2 pontos no mesmo lugar, tá? Toda a nossa volta. Concluindo essa volta de um ponto baixo e um aumento, já vamos dar início à segunda volta, que vai ser de 2 pontos baixos e um aumento. Um, 2 pontos baixos, no próximo ponto, um aumento. Um, 2 pontos baixos e um aumento. Nossa volta, então, vai ser de 2 pontos baixos e um aumento. Nossa próxima carreira vai ser 3 pontos baixos e um aumento, tá? Então, eu vou fazer essa aqui e já vou fazer a próxima também. Linha finalizada, então. Então, agora a gente vai fechar ela, tá? Vamos pegar uma argolinha da frente e uma de trás e vamos tirar em ponto baixo. Novamente, pega uma de trás, pega somente uma argolinha de cada lado, tá? E assim vai ficar a nossa orelhinha fechadinha. Agora, próximo passo, nós vamos fazer a montagem de geral dela, né? Como a gente já tá com a orelhinha pronta, todos, o gorro, que é a toquinha, né? Tá pronta. O focinho tá pronto. Então, agora a gente vai bordar o focinho, pregar a toquinha, colocar a orelhinha. Vamos fazer a montagem geral do nosso ursinho agora, certo? Então, vamos bordar o focinho. Eu dividi ele aqui no meio, tá? Então, contei 1, 2, 3, no quarto a gente vai entrar. Então, vamos entrar de dentro pra fora. Eu peguei uma linha e fiz ela bem grossa, ó, pra ficar os pontos bem fortes, sabe? Deixa um tanto lá pra fazer o arremate. E aí, você vem uma antes da finalização, ó. Eu botei um marcador pra saber, ó. Então, é uma carreira antes aqui, ó, tu entra. Então, a gente vai fazer... Ai, desculpe. A gente vai fazer um Vzinho, tá? Então, vai vir aqui por trás. Vai subir novamente. E entra aqui. E forma um Vzinho. Tá? Eu vou ter que dar uma parada porque o bicho pegou aqui. Agora os ânimos da cachorrinha acalmaram, a gente volta. Então, bem onde eu parei, ó. A gente volta lá nesse buraco. Então, já aproveita aqui, a gente parou aqui. Vamos vir aqui no meio, onde a gente fez o anel mágico. Vamos fazer a parte da boquinha e volta nesse mesmo espaço do Vzinho ali, da ponta do Vzinho. Então, a boquinha já tá pronta, agora a gente vai preencher esse espaço aqui, tá? Com essa linha, pra fechar bem o narizinho, né? Então, é só vir aqui no meinho,
e vem preenchendo, tá? Todo o espaço. Então, eu vou preencher o meu aqui e volto com vocês com o focinho prontinho. Pra gente seguir a montagem do nosso urso, certo? Ele vai ficar assim, ó. Eu coloquei os marcadores, aqui tá fofinho, ó. Mas a gente vai vir costurando e vai deixar uma brecha. Daí aqui a gente vai botar um pouquinho de enchimento pra aqui ficar mais fofinho, tá? Então, aqui eu vou costurar o meu agora e volto pra gente dar sequência à touca, a orelhinha, tá? Então, tá aqui a marcação, agora eu vou costurar ao redor com a linha branca, certo? Ó, pessoal, coloquei já o focinhozinho, tá? Eu coloquei a touca e coloquei os alfinetes. Aqui, ó, a orelhinha também, ela fica curvadinha assim, ó. Ela não tá costurada ainda, ó. Foi só eu coloquei o alfinete. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou costurar a orelhinha, vai ficar deste modo assim, ela fica curvadinha aqui, ó, tá? Então, eu vou costurar a orelhinha e vou costurar a toquinha, ó, que ela tá na posição já, tá? Então, eu vou fazer essas costuras e a gente volta pra continuar com os acabamentos do nosso urso, certo? Então, não esquece, ó, faz a curvinha aqui. Na costura, você posiciona ali direitinho, mas ele tem que ficar curvadinho assim, ó, tá? Então, agora eu vou costurar e volto pra gente dar continuidade aos detalhes do nosso urso soneca. Agora, vamos dar umas expressões pro nosso ursinho soneca. Ele tá com um olhar meio tristezinho, e não é esse o intuito, tá? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou caminhar aqui por aqui pra botar um olhinho de soninho nele, ó. Então, a gente dá umas voltinhas com a linha preta, pra deixar ele com o olhar caidinho, ó, de soninho, certo? Fazendo isso aqui, a gente vem caminhando e vai sair lá no outro olhinho, ó. Puxa, posiciona aqui, ó. Olha como ele ficou com o olhar caidinho de soninho. E agora, a gente faz este lado aqui a mesma coisa. Vamos vir aqui, sair ali. Esse urso é grande pro tamanho da minha mesa e do meu suporte, mas eu acredito que vocês estão conseguindo ver, né? Ó. Vamos deixar ele bem, o olhinho caidinho, de soninho. E aí, aqui, tá louco. Aqui, vamos ver de novo. E vamos sair aqui em cima, ó. E vamos fazer a sobrancelha dele, botar um pouquinho mais pra cima. Fazer a sobrancelha dele caidinha, né? Ó, ele tá com soninho. Então, vamos vir aqui. Sair no mesmo lugar lá. Vou fazer bem grossinha a sobrancelha dele. Ou não, o que vocês acham? Vou fazer grossinha. Que a gente ajeita depois tranquilamente, ó. Então, agora, eu vou vir caminhando por dentro. Ó, já escondi lá. Pra fazer os arremates, tá? Então, o nosso urso soneca, ele vai ficar... Esse aqui é o fio pra me arrematar, tá, gente? Desse jeitinho aqui, ó. Carinha bem de soninho. Olha.
Então, agora eu vou fazer um pomponzinho para pôr aqui. É opcional. Eu quero fazer, eu acho mais bonitinho. Mas, se você que não quiser, tá tranquilo, dá para fazer assim, tá? E vou botar ele posicionado ali para vocês verem a foto dele inteirinho, bonitinho, certo? Então, agora eu vou terminar, fazer os arremates e volto com o nosso urso soneca inteirinho. O nosso ursinho soneca, o pomponzinho na beira, focinhozinho, olhar de sono, nosso corpinho, todo ele perfeitinho, ó. Então, tá pronto o nosso ursinho. E assim, pessoal, é opcional. A minha cliente quis com a letra E, que é o nome do bebê dela, e logo, logo, em seguida, vai ter a videoaula desse cesto também.